Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui para comentar, para fazer um balanço nessa sexta-feira, 18 de junho de 2021. Fortaleza jogou ontem pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E temos aqui alguns aspectos para destacar do jogo, mas não só dele. Alguns aspectos antes mesmo do jogo e também alguns aspectos já pensando no próximo jogo, domingo, Arena Leão, Fortaleza e Fluminense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai aí pegando ritmo, pegando sequência e a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar sempre bem atento. São 6 jogos aí nos próximos 20 dias. Então, iremos pular de 4 rodadas para 10 rodadas em apenas 20 dias. E por enquanto estamos aí na liderança. Hashtag segue o líder, como é gostoso falar isso, mas temos que ficar bem atentos a algumas questões e por isso eu te convido a esse vídeo. E eu te peço, se inscreve aqui no canal, é muito importante isso para que o YouTube entenda a relevância do nosso trabalho. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e encaminha o link desse vídeo para os teus amigos, nos teus grupos de WhatsApp. Isso ajuda demais para que o YouTube entenda essa importância, essa relevância e a gente possa alcançar o maior número possível de tricolores. E aí deixa o teu joinha, teu comentário, tua expectativa, tua leitura, o que tu achou do jogo, o que tu espera do Fortaleza aí na temporada. Meus amigos, antes de falar do jogo em si, a gente precisa destacar que o Fortaleza, ele tem um elenco recheado, mas ele precisa de algumas peças ainda. A gente já comentou sobre isso, o Fortaleza tem essa consciência e o Fortaleza trabalha na busca de reforços pontuais, né, reforços estratégicos em determinados setores, como o lado esquerdo, o meio-campo, o extremo, o atacante. Então, Fortaleza tem essa consciência e está buscando. Mas aliada a essa necessidade pontual de alguns reforços específicos, nós ontem tivemos uma baixa em 5 jogadores. 5 jogadores não puderam atuar. E jogadores que atuam justamente naquele último terço do campo, ou do meio para frente, pelo menos, né? Segundo e terceiro terço de campo. E isso fez muita falta ontem, comprometeu a parte que ficou mais deficiente, que foi do meio para frente. Só para relembrar aqui, só para deixar bem claro, você que não teve eventualmente acesso à informação, ou você que não lembra, que não se recorda exatamente. Lucas Crispim continua com um desconforto muscular, decorrente daquela sequência, decorrente lá daquela jogada também um pouco brutal lá do Saulo Mineiro. E aí o Lucas Crispim está aí 3 jogos, né, fora, se recuperando. Não acredito que já dê para entrar aí contra o Fluminense, também não está descartado, mas acredito que não dê para voltar já nesse jogo. Mas aí na sequência lá, contra o Flamengo ou contra o Grêmio, acredito sim que o Lucas Crispim já possa atuar. Lucas Crispim, aí nós teríamos outras possibilidades. Yuri, quem que a gente pode testar do lado esquerdo? Poderia ser o Ronald ou poderia ser o próprio Oswaldo. Oswaldo teve um edema muscular e não pôde atuar. Um jogador que poderia ser agudo, poderia ter aquele jogo também por dentro, né, que se espera, e que recompõe. Não recompõe com tanta qualidade assim, mas recompõe. Então daria para testar e dar mais uma oportunidade e quem sabe ele aproveitar essa chance. Mas não foi possível. Ronald teve um pequeno inconveniente que o clube prefere manter em sigilo, nada demais, mas enfim, teve uma pequena situação, não pôde jogar. E é um jogador que eu tenho muita expectativa em ver naquela posição. O Ronald, ele é destro predominantemente e ele pode jogar na mesma feição, ou pelo menos parecida com o Lucas Crispim, cortando para dentro, fazendo um associativismo, né, um jogo associado por dentro, né, saindo ali de fora para dentro, coisa que o Carlinhos, que é muito agudo, não consegue fazer. O Carlinhos explora o corredor lateral, ele não consegue jogar por dentro. Então, o Ronald seria uma verdadeira opção por ali. E ele recompõe, ele teria essa capacidade. Ele não teria uma ofensividade tão grande quanto o Crispim, mas ele recomporia até melhor. Em um jogo fora de casa, contra um adversário intenso, poderia ter sido uma boa. O Ronald já jogou assim, aberto pela esquerda ou pela direita com o Rogério Ceni. Fez boas atuações, deu assistências para gols. Então, é uma possibilidade que eu queria ver em campo. Contra o Atlético Mineiro, que foi a melhor partida do Ronald lá na temporada passada, foi aquele jogo que despertou a necessidade, né? Vamos adquirir o Ronald.
ele jogou aberto pela esquerda. Então, tenho muita expectativa de vê-lo por ali. Mas não foi possível. Então, não foi possível Lucas Crispim, não foi possível Ronald, não foi possível Osvaldo. 3 possibilidades para aquele lado esquerdo que não tivemos aí do Juan Pablo Vojvoda. E no meio, né, como meia, como uma opção para o lugar do Matheus Vargas, que não foi bem ontem. Matheus Vargas tem qualidade, mas segunda partida que ele não vai bem. O Isaac seria uma boa opção. A gente quer muito ver o Isaac e sabe que ele pode render por ali. Mas infelizmente o Isaac está cumprindo o protocolo de Covid-19, então não pôde também atuar. E o Jussa, jogador que teve a situação lá do ombro também, naquele jogo contra o Ceará, mais um desfalque que tivemos, mais uma baixa nesse sentido. Então, com um elenco que precisa de alguns reforços pontuais, 5 jogadores que não puderam atuar, fizeram falta sem dúvida nenhuma, e 5 jogadores, mas são quase 6, porque o David, que é um rompedor, um cara explosivo, segue a tropa, um jogador muito importante, ele precisou ser preservado porque o nível de desgaste muscular estava ali acentuado, então o David precisou ser preservado. Para o jogo de domingo, acredito que o David aí já esteja em campo, né? Comece como titular e a gente tem ali uma força pelo lado esquerdo que pode fazer a diferença. Mas para ontem fez falta também. Então é preciso contextualizar a dificuldade de jogar com 5 a 6 desfalques de jogadores que atuam na parte da frente, que foi a nossa parte deficiente falando sobre o jogo. A parte defensiva funcionou muito bem. Fortaleza jogou muito bem ali. Tinga, Benevenuto e Tite. Essa zaga tá encaixada, não tem o que dizer. E tá muito sólido, funcionando muito bem, defensivamente, construtivamente, posicionamento, cobertura de um para o outro, passes mais longos, iniciando a transição ofensiva. Tá ali perfeito, tá bem encaixado. Ederson e Felipe, a dupla de volantes realmente que me parece está ali bem contextualizada. Ontem o Felipe teve um pouco abaixo, o Felipe não conseguiu fazer aqueles passes entre linhas, aqueles passes mais verticais, mais longos que quebram linhas, né? Ele teve até uma oportunidade, um lance que gerou amarelo para o adversário, o Romarinho passava pela esquerda e ele prendeu muita bola, acabou não soltando, mas é um grande jogador. Ontem não teve tão bem, mas é um jogador que está bem encaixado. Defensivamente foi bem ontem, só construtivamente a gente sabe que ele pode render mais, né? Matheus Vargas ontem teve abaixo novamente, não conseguiu fazer os passes, dar as assistências, acabou errando muito passe, perdendo algumas bolas bobas. Ontem o Matheus Vargas, que acho um grande jogador, ontem não teve bem. Segunda partida que ele não vem bem aí, mas pode ter aí tem toda a sequência da temporada para recuperar, retomar o seu desempenho. Pela esquerda, o Carlinhos, voluntarioso, agudo, mas não permite aquele jogo associativismo, sabe? Aquele jogo associativo, perdão, de triangulações de sair da lateral e cortar por dentro, não é a dele, e isso faz falta no modelo de jogo do Vojvoda, porque quem joga ali pela esquerda precisa às vezes cortar por dentro e alguém de dentro fazer aquele ataque, né? Atacar as costas do lateral. Então o nosso ala esquerdo vem para dentro, ele puxa a marcação e alguém do meio vai e ataca aquele buraco, né? As infiltrações. E aí a gente perde um pouco com o Carlinhos ali, que tem uma característica diferente do que o Vojvoda está precisando. Pelo lado direito, o Pikachu, alguns bons passes, né? Algumas opções. Só que o Pikachu, ele não é aquele jogador que vai aparecer o jogo todo. O Pikachu é um jogador que, se acionado, que se tiver uma oportunidade, ele vai dar uma grande assistência ou um grande arremate para o gol, né? E que numa bola parada ele também pode fazer a diferença. Ontem ele não teve muitas oportunidades, também apareceu pouco pro jogo, podia aparecer um pouco mais, fez alguns passes, foi uma partida mediana do Pikachu, mas ele também não foi tão acionado para que pudesse fazer uma grande partida. O Wellington Paulista teve ali uma boa movimentação, mas também não conseguiu construir tanto, não é o jogo construtivo a grande virtude dele, ele ajuda nisso, tem ajudado cada vez mais, mas não é a virtude dele. E o Romarinho, ele também não criou tanto, mas eu acho que foi quem mais apareceu pro jogo, foi quem mais buscou, mas faltou com quem dialogar. O Romarinho fez inclusive aquela jogada, uma jogada bonita para o chute do Tinga, aquele chute em que o Tinga
No primeiro tempo levou bastante perigo ali, foi uma jogada muito bonita do Romarinho. O Romarinho sofreu o pênalti, que na verdade estava impedido, mas enfim, o Romarinho ainda buscou, ainda trouxe algumas alternativas, mas o Romarinho precisa de jogadores próximos, aquele jogo apoiado, aquele jogo aproximado, aquele jogo associativo, e faltou com quem dialogar. Matheus Vargas estava mal, o Carlinhos fica mais isolado no corredor lateral, o WP9 não é tanto do jogo construtivo, o Pikachu ficou um pouco sumido, então o Romarinho ficou um pouco isolado mesmo no jogo de ontem. Agora, a gente ganha provavelmente o David para iniciar jogando o jogo contra o Fluminense, né? Não dá também para estourar o David, então ele precisou ser preservado, mas a gente ganha o David. Lucas Crispim eu acho que ainda não dá para esse jogo de domingo, não está descartado, mas acho que não dá para esse jogo. Oswaldo também acho que não dá. O Isaac ainda termina de cumprir o protocolo aí da Covid-19, o Justo deve ficar fora. Então, a gente deve ter um time parecido com esse de ontem, mas com o David, talvez, com o Robson também, que não tinha feito uma boa partida na anterior, mas que já teve participações importantes, então o Robson pode contribuir aí no jogo de domingo. David e Robson devem ser as novidades aí para esse próximo jogo, e talvez ali, de repente, a possibilidade de mais uma oportunidade do Luiz Henrique no meio, talvez alguma coisa diferente, alguma coisa pontual, mas a base do time é essa aí. O posicionamento, né, a altura das linhas pode mudar um pouco. Ontem foi um jogo que exigiu atenção o tempo todo, né? Foi um jogo que era intenso, duelo franco, né? Os dois times com intensidade atacando, então foi tensão o jogo todo, a gente aquela preocupação, sabendo que podia sair gol para um lado ou para o outro a qualquer momento. Então, uma grande tensão, acabou não saindo gol nenhum. Os ataques realmente não estavam muito inspirados, mas a intensidade das equipes era uma intensidade muito grande. Fortaleza, então, foi bem defensivamente. O Atlético Goianiense também foi um time agudo, é um time que busca o ataque e as transições, e ele dá espaços. Eu até perguntei isso pro Vojvoda na coletiva, né, de que o Atlético Goianiense é um time que joga, mas deixa jogar, e que deu espaços que a gente não soube aproveitar justamente por essa falta de jogo associativo, erros ali naqueles últimos passes, tomadas de decisões no último terço de campo equivocadas, falta de aproximação, e o Vojvoda até concordou, teve essa mesma leitura e disse que faltou aí exatamente isso. Ele começou dizendo que teve uma leitura similar, né? E aliás, impressionante como ele é um cara que não gosta de criar desculpa, não gosta de colocar a culpa em ninguém, como ele não gosta também de analisar um jogador individualmente. O jogador tal foi mal, eu preciso de um jogador para fazer essa função aqui que outro jogador está fazendo. Ele não vai falar sobre isso. Ele já passou para a diretoria o que ele acha que é importante para a gente qualificar ali o elenco, mas ele não vai falar isso abertamente, né? E desprestigiar um jogador que está ali se doando, se dedicando. Reforços virão, mas ele não precisa expor jogador nenhum em uma coletiva. Grande treinador na parte técnica e na sua essência de ser humano. Sensacional. Meus amigos, era isso então. Vamos aí, né, para o jogo do Fluminense. O Fortaleza retorna hoje de Goiânia para Fortaleza, chega no período da tarde, se reapresenta, aí tem um leve descanso, porque o time viajou segunda-feira, então tem um leve descanso até amanhã pela manhã, e aí amanhã de tarde o Fortaleza se reapresenta lá no Centro de Excelência para fazer um preparativo breve, porque domingo já tem jogo, então é apenas algum ajuste, posicionamento, uma conversa ali, um condicionamento. Não tem tanto tempo assim para fazer, assim como os outros times também não. E o nosso time está ali com a estrutura de defesa, de meio campo encaixada, e precisa só caprichar um pouco mais naquele terço final. Jogo difícil, o Fluminense é uma grande equipe, o Fluminense tem bons jogadores, está tendo um bom rendimento na temporada, mas um jogo também palpável para o Fortaleza, e vamos em busca aí de 3 pontos, vamos em busca de seguir pontuando jogo a jogo, com paciência, sem desespero, pelo amor de Deus. Já escutei gente dizer que não pode empatar fora de casa com o Atlético Goianiense, pelo amor de Deus. 12 pontos disputados, 10 pontos conquistados, primeira colocação nesse momento, então serenidade, concentração e foco. Bora Leão, bora Razão, com muita paixão, com muita emoção.